Bom dia, bom dia. Começando mais uma live empresarial. Vamos lá. Doutor André Barcelos. Meu amigo Charles Azevedo, o que é isso, rapaz? Que difícil. Ó, você não me Eu sou xingue, você velho, não me xingue. rapaz. Não, olha, você, André, é um homem muito difícil de conseguir as coisas, cara. Como você tá difícil. Meu amigo, eu reconheço que eu tenho andado muito ocupado ultimamente, peço desculpas aí. Ó, quando você Realmente não já era era rico. para Não, não, ter não, tido não, a não, não. honra Não, ó, aqui quando. de participar da tua live. Para mim é Ah com lá, muito prazer que eu participo aqui, Charles. Se eu não participei antes, é justamente por falta de tempo mesmo, de disponibilidade de agenda, cara. Tá muito apertado. Tenho viajado bastante, tocando várias coisas, muito boleto para pagar, você tem que trabalhar demais, né? Então, sabe como não. é? Aí é forte, eu sei, meu amigo. Ó, agora que você é rico, você agora abandonou os pobres, não responde mais mensagem. Enfim, quando você era pobre, como eu, assim, você era um cara mais acessível. Agora você tá difícil. Mas e como eu não tô nem aí, eu vi que você me xingou, eu não tô nem aí. O importante é que você está aqui hoje, meu amigo. Olha, você sabe que eu já te falei isso várias vezes, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com você. Você Imagina. sabe disso, não vou externar aqui, mas você sabe disso. O tanto que você foi, é e continua sendo muito importante na minha vida, não só na minha vida pessoal, como também na minha vida profissional, viu, André? Você é um cara que eu tenho muita gratidão, muito carinho e tenho muita consideração. E você está hoje aqui é um motivo de muita alegria para mim, falando sobre um tema muito interessante, que é a questão da terceirização, um tema imenso, né? Terceirização de atividades fim, embate entre o STF e a Justiça do Trabalho sobre a questão do contrato de prestação de serviço. Enfim, meu amigo, você tem a palavra. Muito obrigado de coração por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, Charles. Agradeço muito, obrigado pelas palavras. Você é um grande irmão, você sabe que você mora no meu coração. O tema da terceirização, ele, durante muito tempo, ele era consolidado na Justiça do Trabalho, né? Então o assunto era meio que resolvido. A Justiça do Trabalho, ela tinha um posicionamento fixo, através da súmula 311, um posicionamento até simulado sobre a matéria, onde ela vedava a terceirização de atividade fim. Então, quando eu fiz faculdade e durante muito tempo na minha advocacia, isso daí era um regramento, né? Não existia legislação que regulava a terceirização no Brasil. O TST consolidou, então, um entendimento. A súmula 311 era uma súmula que trazia vários incisos ali, regulando a terceirização. E entre os assuntos que ela regulava, justamente ela vedava a terceirização de atividade fim, permitindo apenas a terceirização de atividade meio. Você, no âmbito empresarial, você assessora muitas e grandes empresas, você acompanhou bem isso. Você deve ter orientado muitas pessoas, ó, não pode terceirizar a atividade fim. Quando veio a reforma trabalhista em 2017, então com o advento da Lei 13.467, especialmente da 13.429 em 17, isso muda. O legislador ele vem e traz, regulamenta a terceirização e abre espaço, ele permite a terceirização da própria atividade fim da empresa, ou seja, a empresa poder terceirizar aquele seu core business, a sua atividade principal, poder terceirizar essa atividade principal para uma outra empresa, para uma outra empresa poder realizar esse serviço. E quando a reforma trabalhista traz essa mudança legislativa, quando ela traz essa inovação, a Justiça do Trabalho ela começa a se posicionar, até pela postura, né, Charles, que já vinha durante muito tempo, com esse impedimento da terceirização na atividade fim, ela começou a se posicionar o seguinte: ela falou, bom, a
partir de agora, ok, em relação à atividade fim. No entanto, nós sempre temos que ficar de olho na questão da presença dos requisitos formadores do vínculo de emprego. Então, a Justiça do Trabalho começou a olhar para essa questão da terceirização e começou a falar o seguinte, fala, bom, ok, você pode terceirizar, no entanto, se houver subordinação direta, se houver pessoalidade, se houver habitualidade, preenchidos todos os requisitos da relação de emprego, eu vou anular, eu vou considerar fraudulento o contrato de prestação de serviço desta terceirização e vou reconhecer o vínculo empregatício. Existe um princípio de direito do trabalho que se chama princípio da primazia da realidade. Ou seja, vai em busca da verdade real, afasta a verdade formal consubstanciada no contrato de prestação de serviço. Então, a Justiça do Trabalho começou a falar o seguinte, bom, existe esse contrato de prestação de serviço onde você terceiriza a sua atividade? Ok, a princípio esse contrato é válido, mas eu vou olhar se por trás desse contrato eu estou camuflando uma relação de emprego. Em muitos casos, a Justiça do Trabalho passou, já era assim, continuou sendo o quê? Anular esses contratos, considerar fraude esses contratos e reconhecer o vínculo. Ok? Até aí, Charles, nenhuma novidade. O Justiça do Trabalho sempre teve essa postura, até seguindo esses postulados da primazia da realidade. Então, essa postura do Justiça do Trabalho em analisar o caso concreto e ver se eu estou diante de uma terceirização lícita e legal ou se eu estou diante de uma relação de emprego camuflada, isso aí não era nenhuma novidade para quem atuava na Justiça do Trabalho. O que foi novidade, e aí o que começou a trazer o tema e tornou o tema polêmico, cara, é que o Supremo Tribunal Federal, ele passou a receber, ele julga, né? Ele julga a DPF 324, e ele, então, ele também julga o tema 725, de repercussão geral, e com isso, ele profere uma decisão com efeito vinculante, falando o seguinte, primeiro, a terceirização de atividade fim é lícita e é constitucional. Então, ele chancela a terceirização da atividade fim. E ele vem e se baseia na questão da liberdade contratual. Então, ele se baseia na questão da liberdade contratual e ele fala, olha, se tiver um contrato de prestação de serviço que for firmado pelas partes, se esse contrato ele for válido, não há que se falar em vínculo empregatício. Essa relação firmada ela é válida. E é óbvio que se você pegar até a própria composição do Supremo Tribunal Federal, o Supremo ele é composto de juízes de todas as matizes. Né? Então, assim, ele tem muito constitucionalista, juízes da área de processo civil, muito afeta direito civil. E para eles, e para você, imagino, Charles, e para todos aqueles que não atuam no âmbito do direito do trabalho, Exato, o exato. cara vai no pacta sunt servanda, né? O antigo pacta sunt servanda. Ele fala, E meu, o princípio da autonomia privada. perfeito. Então, assim, o cara olha para aquilo ali e fala, meu amigo, você fez um contrato? Você assinou? Você sabe ler? Entendeu? Assim, você estava compreendendo as cláusulas desse contrato? Esse contrato é válido. E aí, na prática, o que começou a acontecer? O que começou a acontecer? E é a polêmica que se tem hoje e a grande mudança, o embate que se tem hoje. E por isso que esse tema hoje é um dos mais atuais do direito do trabalho e um dos mais polêmicos. Por quê? A Justiça do Trabalho, mesmo com o Supremo falando que a terceirização fim é legal, a Justiça do Trabalho e a reforma também trabalhista, trazendo isso do ponto de vista legislativo, a Justiça do Trabalho se posicionou o seguinte, tá ok para mim, terceirização da atividade fim, que antes eu vedava, é legal? Ok, mas eu vou continuar olhando se não é uma fraude. Eu vou continuar analisando. Então, a Justiça do Trabalho,
ela não se contenta com o contrato de prestação de serviço. Ela não se contenta com o aspecto formal da Mas você não acha relação que é o jurídica papel firmada. dela também, Hã? Andrezão? Você não acha que é o papel? É o papel da própria da Justiça do Trabalho? Olha, tudo bem, valido, sem problema, mas eu quero ver se não há uma fraude por detrás Eu acho disso. Você acha que é o que papel dela ou não? é o papel da Justiça do Trabalho fazer essa análise. A Justiça do Trabalho ela existe justamente para trazer esse equilíbrio nas relações, tá? Eu acho que esse é o papel. Só existe Justiça do Trabalho, Charles, só existe Justiça do Trabalho por conta da desigualdade na relação jurídica, tá? E essa desigualdade da relação jurídica, ela tem que trazer um olhar especial, como é pelo direito consumidor, Especializado, não é eu exclusividade do concordo, direito do trabalho. concordo, concordo. O direito consumidor também só existe um arcabouço legislativo para regular o direito do consumidor porque as partes são desiguais. Só existe um arcabouço legislativo para regular as relações de trabalho porque as partes são desiguais. Caso Concordo. contrário, meu amigo, o direito civil resolveria. Se eu partir do pressuposto que as partes são iguais e elas conseguem manifestar livremente a sua vontade de forma igual, eu regulo com o direito civil. Eu não preciso ter normas regulando as relações de trabalho. Então, eu entendo que a aplicação do direito de trabalho, que é feita pela Justiça do Trabalho, ela parte desses pressupostos, ela parte desses valores, desses princípios que regulam e dão origem ao direito do trabalho, justificam o direito do trabalho. Então, ela está na sua função. Acontece que, na prática, o que começou a ver? A Justiça do Trabalho pega um contrato de prestação de serviço, Originado de uma reclamação trabalhista, perfeito? uma reclamação trabalhista. Então, De uma veja só. reclamação trabalhista. Então, vamos contextualizar. Depois que permitiu a terceirização de atividade fim, nós tivemos uma enxurrada aí de PJs, contratados, MEIs e assim por diante, ok? E eu não vou nem entrar aqui se são legais ou não, porque Sim. podem ser, e eu até quero fazer uma observação sobre a modernização das relações de trabalho. Acho que nós estamos. Eu quero discutir um problema de fundo aqui, viu, Charles? Existe um problema de fundo e não só um problema jurídico, tá? No meu ponto de vista. Mas o que começou a acontecer na prática é que a Justiça do Trabalho, as pessoas começaram a firmar contratos de prestação de serviços com PJs, terceirizando a atividade fim, com MEIs ou com limitadas ou qualquer outro tipo de empresa. Essas pessoas prestavam serviço diretamente, muitas delas com pessoalidade, e aí essas pessoas, ao término da relação jurídica, elas ingressavam para ter o reconhecimento do vínculo. Elas falavam, olha, eu tenho um contrato de prestação de serviço de natureza civil, eu firmei um contrato de prestação de serviço de natureza civil, no entanto, a relação de fundo era trabalhista. Eu preenchia todos os requisitos da relação de emprego e o que eu tinha era um contrato de trabalho e não um contrato de prestação de serviço. A Justiça do Trabalho ela analisava os fatos e os pressupostos da relação de emprego, considerava, em muitos julgamentos, não em todos, mas considerava que o contrato era fraudulento e reconhece o vínculo. As empresas começaram a ajuizar perante o Supremo Tribunal Federal ações de reclamação constitucional, falando, olha, a tua decisão está sendo contrariada. Eu firmei um contrato Civil. no âmbito da autonomia da vontade, a parte não está alegando coação, não está alegando fraude, claro que está alegando fraude, mas não está alegando nenhum vício de consentimento. Não está alegando nenhum vício de consentimento. Claro que alegam, geralmente alega e fala que assina coagido, mas esse tipo de coação, o cara, ele vai no Supremo e fala, o fato é que eu firmei um contrato de prestação de serviço, o contrato é legítimo, ele existiu, e a Justiça do Trabalho não está reconhecendo. E o Supremo, o que ele começou a fazer? Ele começou a caçar essas decisões da Justiça do Trabalho. Ele começou a colher essas reclamações e começou a caçar essas decisões da Justiça do Trabalho. E aí nós começamos uma queda de braço. Por quê? O Supremo, segundo aí, a discussão o Supremo, ele não está indo para a análise do caso concreto. Ele está se baseando na verdade formal. Olha, existe um contrato. Que foi contratado. O Supremo fala,
Gente, esse contrato foi anulado. Houve até uma discussão de competência. Olha, a Justiça do É, Trabalho não tem competência para anular o contrato na Defesa Civil. Primeiro tem que falar que o contrato não é válido, e aí sim exato. ir para a Justiça do Trabalho discutir o vínculo. É uma questão de competência. Começaram É. até a discutir se a Justiça do Trabalho poderia ter essa competência para anular o próprio contrato que foi feito. Mas fato é que hoje, Charles, hoje, o que está acontecendo em relação a esse tema é que a Justiça do Trabalho, ela tem muitas vezes reconhecido o vínculo empregatício, mesmo diante de um contrato de prestação de serviço firmado com uma pessoa jurídica, firmado com uma pessoa jurídica. Então, entre duas PJs, a Justiça do Trabalho avança na análise do caso concreto, observa se existe os pressupostos da relação de emprego, reconhece o vínculo, as empresas têm ingressado com reclamação constitucional e o Supremo tem acolhido essas reclamações constitucionais e estão cassando essas decisões da Justiça do Trabalho. Ok? Então, hoje, e aí, Hoje é claro, esse o cenário. Hoje é esse o esse é o cenário. cenário. Claro que eu não estou aqui procurando falar assim, pô, isso é certo ou errado. Até porque eu acho que não tem certo e errado nessa questão. Eu acho que o que existe é o caso concreto. Eu acho que a análise do caso concreto é o que define. Nem todos esses contratos são Nem fraudulentos, mas também todos são nem todos os fraudulentos. contratos são lícitos. É isso. Concordo? O que vai regular, na verdade, o Charles, para as relações de trabalho, e não estou nem falando da relação de emprego propriamente dita, mas eu estou falando das relações cujo objeto é a prestação de serviço, cujo objeto é o trabalho de alguém. Nas relações de trabalho, é óbvio que essa análise do caso concreto, o que vai definir se alguém é empregado ou ele é autônomo, vamos chamar assim, eu estou falando de quem presta serviço, empresas individuais, empresários individuais, MEI, que é um gargalo aí que traz essa zona cinzenta da relação, é o caso concreto, é como essas partes se interagem. Eu costumo dizer, por exemplo, que essa conotação de autônomo empregado, eu sou consultado semanalmente das pessoas falando, André, preciso contratar alguém, contrato como empregado, contrato como autônomo. Eu sempre respondo, falo, depende, entendeu? Assim, como é que vai ser a tua relação? Tá? A pessoa tem flexibilidade, ela vai ter uma autonomia na execução do serviço, ela consegue ter essa autonomia na execução do serviço. Então, o que importa para você é mais o resultado. Então, porque a demanda, Charles, você demandar alguém, você pedir, você levar tarefas para alguém, isso não, em momento algum, vai caracterizar ou não a relação de Sim, emprego. sim, Não sim. vai excluir, se fosse uma. Nós somos professores de matemática, né? Nós falamos que era uma condição necessária, mas insuficiente, né? Ou seja, o fato de eu pedir algo, eu peço para o meu contador, peço para o advogado, eu peço para o meu despachante policial, eu peço para N pessoas. Eu E isso não demando é capaz de tarefas. configurar. Imagina você que tem seus clientes, você advoga por partido para vários clientes, né? A pessoa te paga por mês e você entrega algumas horas para essa pessoa, ela vai te pedir N coisas. Charles, eu preciso desse contrato. Charles, eu preciso dessa opinião legal. Charles, eu preciso disso, preciso daquilo. Ela vai te passar tarefas e muitas vezes vai te cobrar. Ô, Charles, porra, tô precisando, você precisa E mandar com urgente para mim. habitualidade. E com habitualidade. Exato, porque você está trabalhando com habitualidade, você presta o serviço para essa pessoa, existe um certo nível de cobrança, muitas vezes. Ele pode firmar com você, por exemplo, é muito comum em contratos de prestação de serviço, que a gente chama de SLA, né? Que é um acordo de nível de serviço. Ó, Charles, eu vou te mandar contratos. Eu tenho clientes, Charles, que eu produzo contratos de forma regular, que eu tenho 48 horas para produzir o contrato para ele. Em contrato, eu tenho 48 horas para soltar. Eu assinei um acordo de nível de serviço. Se eu não solto 48 horas, ele fala, André, você está atrasado, cadê meu contrato?
Agora, isso faz alguém virar empregado? Não, Não necessariamente. Este elemento sozinho não caracteriza. Eu preciso de uma análise um pouco mais aprofundada. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Não é só o olhar do ponto de vista formal. Tem contrato, não tem vínculo. Por outro lado, e essa discussão de fundo que eu quero tratar com você, por outro lado, a gente vive num mundo hoje, e eu acho que o direito, se eu tiver mais 2 minutos, Charles, você o, tem todo o o, tempo do mundo. o direito, cara, o direito, ele corre atrás dos fatos sociais. Não é o contrário, pelo menos não para mim, do meu ponto de vista. O direito corre atrás dos fatos sociais. E hoje é verdade que as relações de trabalho mudaram muito. Então, existe aquela relação ainda onde a pessoa é totalmente subordinada, tem todos os requisitos muito bem caracterizados. Mas hoje eu possuo relações que estão numa zona cinzenta ali, ó. O cara às vezes não é, a pessoa não é totalmente autônoma, mas ela não é mais aquele empregado que nós existimos na década de 60, 70, 80, 90. Então, existem hoje trabalhadores, especialmente, Charles, especialmente uma figura trazida com a reforma de 2017, mas pouco discutida ainda, que é a figura do trabalhador hipersuficiente. Hipersuficiente. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de alguém que tem um nível intelectual elevado. Eu estou Maior falando de até alguém que ganha. do que o tomador do Eu serviço. estou falando de alguém que ganha 15 mil reais. Essa pessoa, ela não é o tabaréu da roça, entendeu assim? Então são níveis, camadas de proteções diferenciadas. Tem um voto do ministro Alexandre de Moraes, ó, e antes que me xingam aí nas redes sociais, eu, claro que eu tenho claro que eu tenho convicção, eu tenho ciência que mesmo alguém que tem um nível intelectual elevado, mesmo alguém que tem diplomas, certificações, mestrados, doutorados, mesmo alguém que ganha 15, 20 ou até 100 mil reais como você ganha por mês, mesmo essas pessoas, às vezes são sujeitas a fraudes nas suas relações de trabalho. Não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que o nível de relacionamento, o nível das relações sociais entre essa pessoa não é o mesmo de um trabalhador, aquele trabalhador típico, eu vou chamar do trabalhador típico, que cumpre horário, que bate ponto, que tá, sabe? O Aquele tradicional. trabalhador que está ali, que está sentado numa cadeira, não é o mesmo nível. E a legislação, e por isso que eu falei que o direito deve correr atrás dos fatos, não está enxergando esse trabalhador. Então, esse trabalhador que tem um grande nível de autonomia, esse trabalhador que trabalha de casa, esse trabalhador que atende às vezes mais de uma pessoa, não está enxergando esse trabalhador e regulamentando esses novos modelos. Então, hoje nós estamos diante, e por isso a grande dificuldade na questão de reconhecimento de vínculo empregatício. Então, o que acontece, eu acho, e esse é o pano de fundo, eu acho que a justiça do trabalho, ela também tem que ter uma evolução de pensamento, Então, tá? André, aí isso que eu ia te perguntar, porque cria uma insegurança jurídica na minha Exato. visão aqui, pelo amor de Deus, eu não tenho a tua capacidade técnica do assunto. Mas quando você tem a Justiça do Trabalho fazendo um papel, vem o Supremo Tribunal Federal e fala, ó, não é esse papel aí. Cria uma insegurança jurídica. Aí eu te pergunto, tá, o que seria o correto aí? O que seria o cenário ideal para acabar com essa insegurança? Então, olha, eu faço o contrato aqui ou não faço o contrato, mas eu tenho medo de uma reclamação trabalhista. Ah, eu tenho medo de anular o meu contrato, enfim. O que você dá de alternativa? O Charles, eu, eu acho, e a minha orientação a todos aqueles que vão contratar trabalhadores, especialmente prestadores de serviços,
que vão trabalhar de forma direta. Por que eu estou falando de forma direta? Porque eu tenho dois tipos de relações de terceirização. Na prática, eu tenho dois tipos de relações de terceirização. Eu tenho uma que é triangular. Eu contrato a empresa Charles Azevedo, Sociedade de Advogados, para prestar serviço para mim. Então, eu terceirizo uma parte, a parte jurídica, eu terceirizo para o Charles. Seja ela atividade meio ou fim, tá? Eu posso terceirizar do meu próprio escritório. Sim, sim. Seria uma terceirização de atividade fim. Eu falo, Charles, ó, toda a parte, sei lá, de direito empresarial aqui, eu vou terceirizar para o teu escritório. Um exemplo. O contrato é meu, eu terceirizo, você faz a parte empresarial para mim. A hora que eu terceirizo para o teu escritório, dentro do teu escritório, você aloca pessoas para me atender. Por isso que eu falo que é uma relação triangular. Eu faço um contrato com a Charles Azevedo Advocacia e a Charles Azevedo aloca pessoas para atender aquele contrato de natureza civil, aquele contrato que é firmado entre as partes. É uma relação triangular, ok? Pode dar vínculo nessa? Pode. Se eu tiver subordinação direta, pessoalidade, habitualidade, tudo, eu posso ter vínculo. Porém, eu ainda tenho uma mais perigosa ainda, uma mais sensível, que é quando o prestador de serviço ele é um empresário individual. Quando o prestador de serviço, ele atua diretamente, ele não tem empregados, ele não tem ninguém, entendeu? É Ele atua direto. diretamente. É direto. É o canal, Direto. é o acesso direto. Então eu contrato o Charles Azevedo Prieto, CNPJ tal, empresário individual. Eu contrato o Charles, que é uma MEI. Essa relação, ela é mais sensível. Significa que ela é fraudulenta? Não. Não necessariamente. Por isso que eu falo, não necessariamente. Então, o que eu oriento é o seguinte: quando você vai fazer essas contratações, especialmente essa contratação que eu chamo de mais sensível, porque você está tratando direto com o prestador. Você está tratando direto com o prestador, eu acho que você tem que tomar cuidado para além do contrato, para além do contrato. Então, além de fazer um bom contrato, para além do contrato, tomar cuidado com a realidade da relação. Você tem que lembrar e você tem que exercitar que aquela pessoa ela tem uma liberdade de execução. Uma liberdade de execução. Então você pode pedir, dentro do que você contratou, você vai fazer demandas para ela, te interessa o resultado com qualidade, o resultado dentro de um tempo que você determinou com ela, que as duas têm capacidade, mas o modo de execução, ela vai fazer de forma autônoma. Eu vou dar um exemplo concreto na nossa área. Podemos terceirizar um advogado dentro de um escritório de advocacia? Podemos, claramente podemos. Ah, pô, mas é atividade fim tua. Não Mas isso importa. já está ok. O Supremo já falou que eu posso terceirizar a atividade fim. Mas como seria isso, por exemplo? Eu falo, meu amigo, você vai se encarregar de fazer contratos. Você vai, se você fizer de manhã, fizer à tarde, fizer à noite, fizer no final de semana, para mim não faz. Estou dando um exemplo, tá? Não dá para esgotar aqui todos os exemplos. Então, não dá Para mim não faz para diferença engessar. Não nenhuma. dá para engessar. Para mim não faz diferença nenhuma. Você tem um SLA de 48 horas. Se você quiser fazer da praia, se você quiser fazer da tua casa, se você quiser fazer do shopping, se você quiser fazer da casa da tua mãe, o que eu quero, meu amigo, é o resultado daquilo que nós contratamos. Portanto, Exatamente. isso é uma relação de natureza civil. Assim, eu, pelo menos, não tenho dúvidas. Também A acho, grosso também modo, acredito. tá? A grosso modo, estou dando um exemplo do que Lógico, é poderia. um exemplo, mas é um Então, exemplo muito claro. então é o seguinte: quer ter uma maior segurança nesse tipo de contrato? Fique atento com a realidade A da relação. especificidade da relação. Como você se relaciona? Lembra que aquela pessoa deve ter uma maior liberdade de execução, tá? É isso. É totalmente seguro. Eu acho que, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, na nossa justiça, seja ela trabalhista, civil, federal, tudo, eu acho que todos os advogados, eu acho que é a saga de todos os advogados do dia a dia, né? Você falar para o teu cliente, você cravar em algo
e vai falar para o teu cliente, isso aqui não vai dar problema nunca. Eu acho Claro. que é muito difícil você falar isso para o seu cliente. No âmbito trabalhista, ainda é mais difícil. É um desafio você orientar o seu cliente para que ele esteja totalmente seguro. Mas hoje, do ponto de vista da terceirização, e resumindo para a gente encerrar, hoje o Supremo tem um posicionamento claro sobre a possibilidade de terceirização de atividade meio ou fim. Ele tem um posicionamento claro sobre a validade dos contratos de prestação de serviço. No entanto, a Justiça do Trabalho, que tem a competência constitucional de analisar as relações onde o objeto é o trabalho, ela vai fazer um olhar, ela vai trazer um olhar para a realidade da relação. Então, ela, para além da formalidade do contrato, ela vai ter um olhar para a realidade das relações em busca dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Ok? Está tendo muita discussão através de reclamações constitucionais. O Supremo tem cassado. O Supremo é um pouco mais formalista do que o seu trabalho, né, por sua composição. Está tendo, mas no final do dia, eu acredito que os advogados devem sempre procurar orientar os seus clientes para que, no dia a dia da relação, entenda que se eu estou contratando um prestador de serviço fora de uma relação de emprego, eu tenho um nível de ingerência menor. Se eu quero ter um nível de ingerência maior, se eu quero ter um maior controle, se eu quero controlar a maneira de execução do serviço, eu devo partir, então. É mais seguro partir para uma relação de emprego. Meu Meu amigo, amigo, espero aí ter Andrezão, contribuído um pouco ó, aí com esse debate, sem querer não, esgotar o tema polêmico, super polêmico, tem opiniões de toda a ordem, viu, Charles? ó, e você sabe que vai, já estão falando aqui para mim, mandando mensagem aqui para você voltar com o mesmo tema, com o tema que você quiser, porque você é um mestre, porque é muito difícil, mas eu só tenho que te agradecer, meu irmão, você conta sempre comigo para aquilo que você quiser e precisar. Eu que agradeço, Charles. Foi um prazer, uma honra aí bater um papo com você. O assunto é difícil, você se posicionar, tá meio complicado, mas é mais para fomentar aí, contribuir com as discussões, para que as pessoas também possam se inteirar mais sobre o assunto, pesquisar, todos poderem também contribuir com o tema aí. Um abraço, meu amigo, fica com Fica com Deus. Deus. Beijo no Beijo. coração para você, um beijo na família, um Você abraço em também. todos aí.